Saudações. Isso que vocês estão vendo aqui é o tapete de orações, dentro do qual está um exemplar do Alcorão que eu ganhei. Nós falamos muito sobre o fim da civilização ocidental, ou pelo menos o fim dela enquanto articuladora do mundo, certo? Mas eu tenho uma crítica severa e antiga o Fanon, por exemplo. O Fanon, nossa, unidade africana, a africanidade. Eu falo, gente, o Fanon só é preto, ele não é africano. E eu falo que ele não é africano, não é porque ele nasceu na Martinica, não é porque ele realmente não é africano. Falar, o Fanon é um historiador, psicólogo, psicanalista, preto, que pensa a África. Cara, ele é marxista, certo? Marxista, é uma escola de pensamento pós-iluminista europeia. Ele pensa como europeu. O fato de ele ser preto não quer dizer nada, só que ele tem melanina e raízes históricas diferentes. Preto é o Hamadou Hampateba, esse é preto, e africano. Esse representa a africanidade. Fanon não, sinto até os ossos, lamento pelo Jones, lamento por quem acredita que ele representa a África, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, antes da gente começar e vocês entenderem a minha visão de geopolítica, de geoeconômica, de análise do mundo. Dizer que o Fanon representa o pensamento africano porque ele é preto é o mesmo que fazem aquelas pessoas que nasceram na Mooca e são italianas porque o avô, a nona, veio da Venécia. Por favor, por favor. É tão estúpido acreditar nisso quanto crer que um descendente de alemão nascido em Santa Catarina vai ser recebido como europeu na Alemanha, porque o bisavô veio, sei lá, do Palatinado. Isso é bobagem, de verdade, gente. Eu sinto destruir ilusões, mas isso é bobagem, correto? É bobagem. Fanon era só um europoide de cor preta, falando branquices de viés marxista. Mas ele lutou, não interessa pelo que ele lutou. A escola de pensamento dele era europeia. Psicanálise mais marxismo. Eu consigo pensar em pouca coisa mais europeia do que psicanálise e marxismo. Vocês acham que existe psicanalista na China? Terapeuta no Japão? Vocês acreditam realmente que os indianos precisam de terapia? Cara, essas são doenças do Ocidente, são doenças do capitalismo. Perfeito? Da mesma forma que TDAH é uma doença do capitalismo. Muitos dos transtornos psicológicos são só doenças do capitalismo, doenças do Ocidente. Você não vai achar um mongol que precisa de terapia, um kirguiz, um cazaque, um uigur, um tadjik, um pasto. Você não vai achar. Um tuvaluano, um samoyeda, um ingush, um haussá, que precisa de terapia. Para com isso é doença de branco. Certo? De verdade, com todo amor do mundo, isso é doença de branco. Só faz sentido para branco. É coisa de europeu. Mas eu estava pensando que eu sempre leio o mundo e tento explicar o mundo com um viés europeu. Mesmo eu sendo descendente de pessoas indígenas. Leider, filho de Vera, filho de Odília, filha de Idalina. Eu tenho ancestrais Cranacore e Guarani. E um trisavô meu lutou a Guerra do Paraguai em troca da liberdade.
Isso não me faz africano, não me faz Kranacore, não me faz Guarani. Se eu for para uma aldeia onde moram os últimos descendentes dos Carapó do Sul, chamada de Panará, eu não vou ser tratado como um Panará. Se eu for para uma aldeia em Misiones, ou no sudeste do Paraguai, eu não vou ser tratado como Imbiá, porque eu não sou Imbiá. Eu não sou Panará. Sou descendente de. Sou pardo e sou brasileiro. Os pretos americanos, os pretos brasileiros acharem que são africanos é burro. É estúpido e é intelectualmente desonesto. Duvido que se eles forem para a África, serão tratados como africanos. Da mesma forma, reitero, que um descendente de alemão, se for para a Alemanha, não vai ser tratado como alemão. Não vai ser nem considerado branco num país como os Estados Unidos, por exemplo. Então vamos parar de palhaçada. Ok? Acho que é uma maneira ótima de a gente começar uma discussão, é trabalhando em termos honestos. E aí, eu repensando, criticamente, falando, Leider, ok. Você também analisa o mundo com um viés muito europeu. Vamos tentar analisar de forma diferente, mas como? Eu achei um texto muito interessante de um árabe, muçulmano. Quero compartilhar e comentar com vocês. Certo? Vamos tentar entender a questão da dívida. Nós falamos sobre a dívida, tem vários textos meus na outras redes sociais sobre dívida, vários vídeos meus sobre dívida. Eu disse, o Ocidente se construiu em cima da dívida. Mas o que o resto do mundo, que é a maior parte do mundo, são 7/8 do mundo, pensam sobre a dívida? E os nossos irmãos árabes e muçulmanos, e aí, em termos de islamismo, não faz diferença se você é tengrista, túrquico, xiita, sunita, abadita, ibadita. Não, os muçulmanos pensam mais ou menos igual. Pouca diferença. Então vamos ver a visão islâmica da dívida. Eles compartilham da visão que eu tenho, mas a visão deles é outra. Ok. Dito isso, eu quero fazer uma análise pró-islâmica e quero fazer alguns comentários, digamos, hinduístas sobre o tema. Porque se a gente quiser entender o mundo novo que está se desenhando, é muito importante que a gente saiba o que ele pensa e como ele pensa. Porque é outra coisa. É muito diferente. Eu já tive a oportunidade de visitar a Ásia, de ficar hospedado em casa de muçulmanos. É outra história. De verdade, gente. Nós nem somos ocidentais, mas o brasileiro tem essa mania de achar que a gente é ocidental. O brasileiro adora se ver como ocidental. Mas ele não é. Perfeito? Emular um não vai tornar ele um. Mas, enfim, vamos discutir o texto do Tarek. Ele começa dizendo que existe um equívoco enganoso comum na mente moderna que vê o dinheiro como um avanço tecnológico semelhante ao domínio do fogo, da roda ou da imprensa. Portanto, sujeitos a controle e a melhorias perpétuas. E, portanto, é melhor deixar a questão do dinheiro com os especialistas. Não. O primeiro uso do dinheiro foi mais como um ajuste comportamental, uma mudança de hábito comum. Presumivelmente, um pouco como mudar de uma saudação para um aperto de mão, quando começamos a cobrir nossas partes. Simplesmente se tornou mais conveniente. Ninguém pensaria em classificar o aperto de mão como uma conquista tecnológica. Dinheiro também não é. Tal como é o dinheiro, a coisa real, ouro, prata, cobre, nada mais era do que a troca encontrando denominadores comuns em um ambiente cada vez mais complexo. Mas ainda permaneceu fundamentalmente escambo, produto físico em uma troca de bens ou serviços equivalente
em termos de custo de trabalho, que é energia versus tempo. Comércio justo, objetivo e mensurável em seu princípio. A oferta e a demanda podem flutuar um pouco nas taxas de câmbio, mas com o tempo elas se anulam e funcionam como incentivos para produzir ou não, de forma que regulam a atividade econômica e induzem a estabilidade de preços dentro de uma faixa estreita, espalhando bens e dinheiro mais amplamente. Observe que a produção de dinheiro, portanto, está intimamente ligada à atividade econômica geral e obedece estritamente à lei da oferta e da procura. Como qualquer outro produto, em um mundo moral, sob um Estado de direito justo, e a gente tem que lembrar que há muito a lei se separando da justiça, é exatamente assim que as coisas aconteceriam. Mas vivemos em um planeta de macacos, e quando nós, primatas, interagimos, naturalmente nos entregamos a todos os tipos e maneiras dos macacos. Ou seja, em Sapiens falamos, nós roubamos, mentimos, enganamos, chantageamos, ameaçamos e coagimos, ou qualquer combinação disso. Mas, acima de tudo, somos uma criatura altamente clientelista, oportunista e glutona, que dificilmente encontra um atalho com o qual não ofertaríamos. Tem uma sutra do Corão 2.275, em que um trecho diz, eles dizem, Muhammad fala, comércio não é diferente de juros, mas Alá permitiu o comércio e proibiu os juros. Outra sutra, 11.85, diz, ó meu povo, dê a medida completa e pese com justiça, não defraude as pessoas em suas riquezas, não espalhe a corrupção da terra. Lembrando aqui que eu não estou citando a Bíblia. Nossa citação será essencialmente o Alcorão e o Mahabharata. E assim, também foi natural que alguns de nós passássemos a cobrar juros, aproveitando-se indevidamente contratempos ou dificuldades uns dos outros. Os filhos de uma puta que aumentaram o preço da água para R$90 depois da tragédia de São Sebastião, demonstra que esse tipo de gente miserável, mesquinha e detestável, repulsiva, repugnante, sempre existiu no mundo. Sempre existiu. As circunstâncias não criam esse tipo de criatura. Essas criaturas se aproveitam das circunstâncias. Certo? O fato é que, ao mesmo tempo, pessoas assim começaram a trapacear com escalas e conteúdos, que se tornaram fonte de conflitos e guerras antes mesmo de adotarmos o dinheiro. Mas nesse estágio inicial da nossa evolução econômica, as disputas eram em grande parte confinadas às partes diretamente envolvidas. Depois, com a afirmação dos metais preciosos, vimos surgir as mentes para desenvolver os abusos do peso padrão e do teor metálico através da criação de moedas estampadas. Obviamente, essas moedas tornaram-se muito procuradas. Como todo o ouro destinado ao uso monetário passou pelas mãos deles, eles acumularam enormes reservas que lhe deram enorme poder. O que acontece com as taxas de juros é que, no agregado, elas criam uma demanda adicional por dinheiro, além das ofertas existentes em circulação já marcadas para os atuais negócios e investimentos gerais. A única maneira da economia em geral pagar por esse encargo adicional de juros é alguém perder receita ou os poupadores cobrirem intencionalmente a despesa. Mas por que eles fariam isso? Assim, uma quantia deve ser fraudada ou coagida de alguém em algum lugar de alguma forma. Não há realmente nenhuma outra maneira de contornar isso. Desnecessário dizer que a resolução preferida de longe é a fraude em suas infinitas formas, que visam a todos, consumidores, produtores legítimos e, ironicamente, os próprios poupadores, originalmente de empréstimos, como a gente logo vai descobrir. Portanto, quanto mais dívida rendendo juros, mais fraudes e interrupções na economia. Não importa quais sejam as taxas de juros, 1%, 10%, 20%. Quanto maior a taxa inicial, mais rápida e abrupta a interrupção. Quanto menor a taxa inicial, mais difundida e duradoura ela será. E não importa para que a dívida seja usada. Se privada, comercial, governamental, industrial, guerra, você escolhe. O jogo final econômico é imutável, ele não varia. Falências generalizadas e inadimplência de empréstimos vão acontecer.
Mas antes da gente chegar lá, a Casa da Moeda, não importa ser privada, propriedade de templos ou do Estado, terá invariavelmente adiado ou coberto as perdas crescentes, alterando gradualmente você diminuir o conteúdo das moedas. A fraude final. Vamos pensar o caso dos Estados Unidos. Padrão dólar-ouro, depois petrodólar, e depois simplesmente começaram a imprimir moeda fiduciária lastreada apenas em dívida. E aí a dívida cresceu. Mas enfim, estamos de volta às fraudes lamentáveis de peso e conteúdo. Só que agora, em vez de apenas o perpetrador e sua vítima serem afetados, toda a economia é enganada. Com certeza, os juros não são um requisito para a desvalorização da moeda. Para isso, você só precisa de arrogância e ganância símia. Falamos sobre ganância ontem. Mas certamente isso garante seu resultado e, na maior parte das vezes, lidera o caminho. Além disso, mesmo quando a degradação é realizada pela primeira vez em uma jurisdição isenta de juros, como nas sociedades islâmicas históricas, ela sempre abre caminho para empréstimos oportunistas e predatórios com juros de atores externos, que agora prolongam e agravam a ruptura econômica. Os dois, degradação e interesse, estão intimamente ligados, à maneira de ovo e galinha. Um carcareja alto para o outro. Eu me referi a isso como uma causa sistêmica ou estrutural de graves perturbações econômicas e corrupção no sentido moral-social. No entanto, essa relação estrutural é ainda reforçada por uma influência psicológica mais sutil e insidiosamente implícita na taxa de juros. Vamos imaginar um mundo sem juros. Nesse ambiente, os empréstimos são feitos apenas para familiares e amigos, por interesse comum e ajudar a proteger o indivíduo de uma entidade, para aumentar o crédito de alguém com Alá ou pagar karma. Você escolhe. Ou mesmo por pura compaixão. Sim, os ricos eventualmente podem ser compassivos. Mesmo que haja um elemento de predação quando a garantia está envolvida, o resultado líquido da predação, na economia geral, em caso de não pagamento, é o de qualquer comércio regular, e a responsabilidade da perda recai diretamente sobre os maus cálculos e a decisão de contrair um empréstimo do devedor, em vez de vender diretamente a garantia. Porque se você precisa de 10 mil reais e dá um carro como garantia para o empréstimo, talvez seria mais interessante você vender o carro, pegar os 10 mil reais, gastar no que você precisa e com o restante juntar dinheiro e comprar outro carro. Mas não é assim que a mentalidade das pessoas funciona. Fomos condicionados a buscar dívida. Aliás, baby, às vezes a vida nos dá uma mão terrível ou fazemos escolhas lamentáveis. Às vezes os negócios vão para o sul ou se tornam inviáveis. Às vezes os ativos devem ser vendidos e a redução de escala está na ordem do dia. E isso não é culpa de ninguém. Ainda assim, em geral, uma economia livre de juros encoraja, fortalece e protege, ou pelo menos não impede, as boas relações familiares e com os amigos, a solidariedade e a confiança entre os vários agentes econômicos, a piedade e a elevação geral da alma humana, como bem ilustram os primeiros anos do Islã. Não, ainda não seria um mundo perfeito, mas definitivamente é um mundo mais gentil. Agora, mesmo discordando dessa última avaliação, um fato inegável permanece. Os empréstimos seriam uma fonte predatória direta de lucro muito menos eficiente. Ao introduzir as taxas de juro, a motivação para emprestar é dramaticamente alterada, de principalmente um ato de solidariedade e interesse comum para uma busca de lucros aparentemente garantidos se feita da maneira correta. Também reduz matematicamente a probabilidade de reembolso em proporção direta à taxa de juros. Ou seja, quanto mais alto o juro que você cobrar, menor a possibilidade de você receber de volta. É uma combinação desastrosa. Do ponto de vista do credor, o aumento do risco deve ser compensado com garantias melhores. Isso é alcançado valorizando o último em sua faixa mais baixa absoluta. Se não, em um roubo total. Em qualquer caso, o desconto da valorização do colateral será sempre superior ao valor dos juros. Assim, testemunhamos o surgimento de um conflito estrutural de interesses entre credores e devedores, onde agora é suficiente e frequentemente do interesse do primeiro ver um empréstimo azedar
e descontar o lucro maior nas vendas da garantia. Ou seja, você pega um carro de 25 mil para emprestar 10 mil e torce para a pessoa não conseguir pagar. Essa é a mentalidade do capitalista. Mas mesmo quando não há má intenção na concessão do empréstimo, ele permite aos credores um retorno virtualmente livre de risco. E isso é irresistível, portanto, conduz ao mau investimento, às custas dos devedores. E aí que está o problema. É exatamente quando a fraude e o mau investimento se espalha, a demanda por empréstimos acaba se multiplicando e garantindo uma oferta crescente de novos devedores para ordenhar em um ciclo vicioso de alto reforço. Então, um segundo ciclo paralelo se desenvolve. E esse é igualmente destrutivo. Porque à medida que a dívida permeia cada vez mais a economia, essa se torna cada vez mais disfuncional e a proporção de insolvência aumenta até um ponto de ruptura. O Brasil está perto disso, porque temos as mais altas taxas de juros do planeta. Banco Central, Roberto Campos Neto, bolsonarista. A falência em massa, que é o que acontece, não é o que pode acontecer, é o que acontece, acaba deflacionando abruptamente o preço dos ativos, que são as garantias, o que de repente lembra aos credores que nunca existe retorno sem risco. Mas antes de chegarmos lá, a Casa da Moeda terá invariavelmente adiado ou coberto as perdas crescentes, alterando gradualmente o conteúdo de suas moedas. Fraude final, como a gente já disse. A questão é, as taxas de juros transformam os empréstimos de um instrumento de coesão social e resiliência econômica em um instrumento de divisão social e caos econômico. Finalmente, o que nós precisamos estar cientes é da distribuição da riqueza, políticas governamentais e ramificações geopolíticas que as taxas de juros impõem, e mais frequentemente, da ligação disso com a desvalorização da moeda. Nem todos os credores são criados iguais. Alguns são mais conservadores, prudentes e entendem o longo jogo, mas a maioria é mais ou menos imprudente, oportunista e impaciente. À medida que a crise da dívida inevitavelmente se desenrola, as instituições de crédito agressiva, seja qual for a forma que possam ter assumido no espaço e no tempo, serão as primeiras a cair, à medida que seus ativos, livros de empréstimo e o valor das garantias que eles tomaram forem dizimados. Os credores prudentes teriam reduzido sua exposição à medida que a crise se aproxima, e agora podem redistribuir seu capital para obter qualquer coisa pelo valor de centavos. À medida que esses ciclos de crédito e falência se repetem, a riqueza vai se concentrando na mão dos macacos mais inteligentes, criando assim um monopólio financeiro. E não podemos realmente culpar os orangotangos por jogarem direito. A culpa não está no comportamento ganancioso e predatório de seus colegas chimpanzés, uma legislação que não condena a prática da cobrança de juros e a irremediável estupidez do público em geral. Sem os 3 ingredientes da sopa, eles nunca poderiam ter terminado em uma posição de controle. Na verdade, eu vou mais longe para dizer, em tal pote, apenas em virtude do seu comportamento prudente, como um grupo, orangotangos, eles têm um resultado garantido. Buscando ou não esse resultado, nós, babuínos e macacos, podemos ter muito controle sobre as ações dos orangotangos e chimpanzés, mas definitivamente, ainda que a gente não tenha esse controle, a gente poderia parar de agir como bufões. Ou isso é realmente genético? A estupidez é um fato da vida? Como um grupo, os orangotangos, eles têm resultado garantido, certo? Mas por que a gente deixa eles garantirem esse resultado? O governo, o gorila na sala, é presumivelmente um monopólio natural. Não é equação simples que governe sua relação com seus constituintes de macacos e babuínos. Riqueza generalizada na população é igual a programas disciplinares, legislação equitativa e políticas cuidadosas. Nós não temos isso. O Centrão fez exatamente o contrário disso. E é por isso que a maioria dos brasileiros foi para a miséria, para a pobreza. Esse foi o objetivo. De toda forma, riqueza concentrada é igual a programas desleixados, legislação partidária e política imprudente. O Brasil demonstra isso admiravelmente. Ao que se pode acrescentar até algumas variáveis aqui e ali para atenuar ou atrasar os resultados. Mas esse é o quadro. Isso porque a renda básica do Estado são as receitas fiscais. Quando a riqueza é amplamente distribuída, um sinal inequívoco de uma economia saudável,
A base da fonte de renda do Estado é ampla, está em nível máximo de produção, e a responsabilidade, lealdade para com a maioria acaba sendo forte. Depois dos efeitos deletérios que os juros causam na economia, crateras de renda são provocadas no governo. Com o aumento das taxas, dos impostos, só se pioram as coisas. E está absolutamente fora da questão que o Estado deve encolher no momento que a lei e a ordem são mais necessárias. Então, eventualmente, vão ser emitidos títulos de dívida para cobrir o orçamento, o que efetivamente entrega o Estado para os grandes credores, da mesma forma que um camponês pobre é levado a um contrato por dívida por uma colheita ruim. Enquanto a multidão enfraquecida financeiramente clama por ajuda, o crime, a miséria e a depravação florescem. Não há como a dívida do governo ser honrada nessas circunstâncias, o que deixa apenas meios duvidosos para o Estado. Estados juvenis seriam tentados a renegar abertamente a dívida, ou até mesmo começar a confiscar bens. Mas isso é míope. O dinheiro, então, simplesmente migraria para praias mais acolhedoras, ou desapareceria no subsolo, deixando a economia em uma situação ainda pior, o que levaria ao colapso do regime governante. Os mais sofisticados, primeiro, alterariam subrepticiamente o conteúdo de metal das moedas, uma vez que geralmente controlam a casa da moeda. Então, quando os credores de economia entenderem o truque, aumentando as taxas de juros e o preço em reação, agravando ainda mais toda a situação, nosso gorila, o Estado, tentará se esconder fora de sua jurisdição. Em vez de apenas reprimir a população desesperada, ele agrupa os deploráveis em exércitos improvisados e baratos, enviados em cruzadas suicidas, ou espalharia as palavras de Deus para os incivilizados, ou qualquer outro mecanismo conveniente para a hora e o lugar, com rédea solta para saques em compensação. À medida em que são dizimados em seu caminho mórbido para alguma terra prometida, eles ainda semeiam o caos e a ruptura econômica em seu lastro, o que enfraquece as regiões que atravessam. Os Estados Unidos fazem isso. Fazem exatamente isso. A essa altura, um exército de elite financiado por dívidas para conquista criado para coletar o saque e pagar o empréstimo com juros e mais, alguns trocos. A situação é terrível e a sensação é emocionante. Alguns disseram que é melhor do que sexo. Você está vendo? Quando bem-sucedidos, nada é certo nesse mundo, podemos muito bem testemunhar as dores do parto de um império em gestação. Nesse caso, o seguinte modelo entra em jogo. À medida que o império se expande, o crescimento militar é necessário e financiado pelos despojos. Mas todas as dinâmicas expansionistas estão sujeitas à lei do retorno decrescente, ou seja, quanto mais se expande, menos você ganha expandindo. Cada novo território, a parcela crescente das forças armadas, é destinada a manter a paz, e menos fica disponível para a conquista, enquanto os espólios ficam relativamente menores e cada vez mais inadequados. Uma vez que a expansão atinge seus limites, nós falamos quando isso aconteceu em Roma, certo? Terceiro século, não tinha mais jeito de avançar para o norte, por conta dos germânicos. Não tinha mais jeito de avançar para o oeste, por conta do Oceano Atlântico. Não tinha mais jeito de avançar para o sul, por conta dos núbios e do Saara. Não tinha mais jeito de avançar para o leste, por causa dos persas. Né? Leste, que eu falo na Europa, o leste da Ásia. Então, não tinha mais para onde expandir. Mas vamos cavar mais fundo. Para os credores, toda crise econômica é induzida pela guerra. Seja qual for o partido que vença, é uma oportunidade de ouro para promover os tentáculos financeiros da economia geral por meio de empréstimos sem juros. Os Estados Unidos fizeram exatamente isso por muitos anos. A diferença é que eles engordam muito mais rápido e aumentam muito seu alcance geográfico, cavalgando nas costas de um império em ascensão. Economicamente, parece como um boom da produção e no comércio em torno do centro. Estupro, pilhagem, mutilação, assassinatos, escravidão até a borda externa, sem fim à vista enquanto o império se expande. Assim como os grandes generais trazem luz e civilização aos bárbaros, os estadistas excepcionais presidem economias excepcionais por meio de suas políticas, adivinha, excepcionais. Crianças gordas riem no pátio, mães são gordas, pais ficam eretos orgulhosos com suas barrigas protuberantes. A vida é bela, quase celestial, se ao menos a gente não fosse obrigado a morrer. Então, pirralhos mimados se transformam em sociopatas de apetite gigantesco no momento em que o império atinge os seus limites. Sim, querido leitor, isso é a maioria
de pessoas como você e eu. Ok, talvez você não, mas definitivamente a pessoa que está ao seu lado. Nos caminhos, a dívida do governo é compensada pelos despojos da guerra. Espectador é uma palavra melhor que leitor. Que fornece aos credores munição nova para se apoderar financeiramente das riquezas e dos territórios recém-conquistados e devastados. Efetivamente, esses despojos costumam desempenhar a mesma função que a degradação da moeda na economia. É importante ressaltar crucialmente, eu não posso enfatizar isso o suficiente, não corresponde a um aumento natural da oferta e da demanda, na oferta do dinheiro, e, portanto, vai exibir as mesmas características de qualquer injeção forçada de moeda fraudulenta, que é a desvalorização do último e de investimentos ruins e contagiosos. Enquanto isso, a forte demanda reprimida desencadeia um amplo boom econômico que traz dinheiro. Mas, embora este antes estivesse escondido durante a fase da invasão dos 4 cantos do reino, ele vai acabar exacerbando ainda mais os bons tempos. Os cofres do Estado estão cheios de receitas fiscais explosivas, enquanto maiores e mais bem equipados exércitos e estruturas são levantadas, palácios, pirâmides, coliseus e panteões. Estradas e portos vão sendo construídos e se espalham pelas terras para canalizar os recursos para o centro. Os europeus fizeram isso na África. As pessoas criticam muito Juscelino Kubitschek por ter destruído as ferrovias. Mas para que serviam as ferrovias do Brasil? Para mandar nossas riquezas para fora? Qual que é o sentido disso? Todavia, o fato é que exércitos maiores e mais bem ocupados acabam sendo levantados, certo? Essa que é a questão. Com exércitos maiores e mais fortes, você pode conquistar novos territórios. Embora a história atribua essas eras do ouro à proeza de algum grande líder, grande estudioso, grande tecnologia, grande ideologia ou qualquer outra grandeza coincidente em estoque, a verdade mais humilhante é que ela é alimentada por um fluxo constante de riqueza recém-roubada para pagar para sempre uma taxa de juros cada vez maior, aumentando a carga de juros para a economia. Agora, o que você acha que deve acontecer quando não há mais nada para saquear? O que você acha que acontece? Enquanto estradas e portos se espalham pelas terras para canalizar recursos ou outra fonte de riqueza para o centro, embora a história atribua essas eras de ouro a proeza de um grande líder, de um grande estudioso, de uma grande tecnologia, de uma grande ideologia, ou qualquer outra grandeza coincidente em estoque, a verdade mais humilhante é que ela é alimentada por um fluxo constante de riqueza recém-roubada. O capitalismo ilustra isso admiravelmente bem. A acumulação primitiva de capitais foi roubo, escravização, pilhagem, saque, pirataria. Então você rouba para pagar para sempre a crescente carga de juros sobre a economia. Mas o que você acha que acontece quando não há mais nada para ser saqueado? O que acontece? O de sempre, a inadimplência desses empréstimos, o aumento das falências, crateras enormes de déficit fiscal, degradação econômica como inflação e hiperinflação, vai retornar com vingança, repressão, crime, miséria e depravação. O jogo da culpa significa a culpa é de qualquer um ou de ninguém, mas nunca de todos. E então, eventualmente, a rebelião geral acontece no caos total e algum canto mal iluminado do cenário, como gerente de algum cassino macabro, um orangotango observa com alegria e estupidez absoluta, mais rico e mais poderoso do que nunca, pronto para roubar centavos, não negócios, mas indústrias e nações inteiras. Mais alguns desses ciclos de império e logo ele estará sentado no topo do mundo. Como você poderia culpar aquela criatura inofensiva, flácida e aninhada nas sombras superiores do dossel? Nunca colocou uma arma na sua cabeça. Esse é o comportamento do gorila e do babuíno. Deslize sobre sua pele por um momento. Você tem um monte de dinheiro no bolso direito. Então, de um lado, há essa procissão interminável de ávidos solicitadores, dia após dia, de pessoas prontas para piorar as próprias mães e os próprios filhos, oferecendo a luas mais juros, porque eles são tão brilhantes
E é uma coisa tão certa que eles são tão merecedores. Eles desejam tanto brilhar pelo menos uma vez na vida. Eles até mesmo garantem a você o dia e a hora exatas em que irão reembolsá-lo, mas não saberão se ainda respirarão no próximo nascer do sol. Do outro lado, uma processão igualmente infindável e ávida, ansiosa por encher o bolso esquerdo de suas economias, suas responsabilidades e sua culpa por um dinheiro extra fácil e sem risco de amanhã. Essa culpa existe. Com tamanha exibição de cobiça covarde e venal, como pode o nosso inofensivo orangotango plástico e flácido não ficar cada vez mais cínico e até um pouco enojado? Agora, cheio de desprezo e nojo, como ele pode não ser tentado pela oferta do diabo? À medida que sua influência cresce, 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 ele também vai ficando mais louco. Tenho pena dos ricos, de fato, pois você não sabe a sorte de não ter que travar lutas mesquinhas. Mais do que qualquer um de nós, o rico é implacavelmente confrontado com os instintos humanos mais básicos e também os piores, inclusive entre os seus, sua família e seus amigos mais próximos, sem trégua. Talvez a gente consiga apreciar melhor a parábola do camelo e da agulha. No Alcorão, o homem não fica rico por causa de suas ações e habilidades, nem porque ele merece, mas porque Deus decidiu. A batalha é nossa, mas a vitória é dele. Não há outro motivo. Está entre os testes mais difíceis que ele, o clemente e misericordioso, pode conceder a um ser humano. Mas poucos saberiam, já que poucos foram os escolhidos. E as taxas de juro tornam ainda mais difícil passar no exame. Na verdade, é a oferta mais sedutora que o diabo tem para qualquer um. Fala tanto da ganância adiada quanto da imediata, dependendo de qual lado do negócio você está. E virtualmente todos os macacos de todas as espécies se apaixonarão por ele voluntariamente, uma vez que as circunstâncias forem as corretas. E há uma circunstância certa em cada esquina para satisfazer os gostos e os humores. Uma vez difundido, isso sempre leva a um paroxismo de abominações sociais e políticas e cataclismo econômico. E sob as taxas de juros, tornam ainda mais difícil passar no exame. Na verdade, reitera-se. É como o diabo seduz. Uau! É como o diabo seduz. Pessoas, há uma circunstância certa em cada esquina, lembre-se disso. A desculpa está em qualquer lugar, é acessível e fácil de ser pega. E uma vez que esse modus operandi for difundido, novos paroxismos e abominações sociais e políticas vão ser geradas. E haverá o cataclismo econômico. Certo? Reflitam sobre isso e daqui a algum tempo eu volto. Com o mesmo assunto. A partir desse ponto. Tenham uma ótima tarde ou dia e até a próxima. Eu acho que isso está suficientemente bom. Não vou mentir, não. Gostei. Até mais tarde. Peraí, sempre nosso probleminha, né? De saber que mostrar o Alcorão. No próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho de um trecho específico do Mahabharata. Eu acho que ele vai poder nos ajudar. Até lá.